Amém. A Missão Aleph celebra 20 anos de existência esse ano. Nós temos como visão igrejas saudáveis, trabalhando juntas para transformar suas comunidades, visando a glória de Deus. E nós queremos ver centenas de igrejas vivas, transformadoras, missionais, atuando como os pés e as mãos de Jesus nas cidades e nas comunidades. Nós temos atuado principalmente em áreas empobrecidas. Começamos em Natal, no bairro de Felipe Camarão, que à época era o bairro com o maior número de igrejas evangélicas, mas também o bairro mais violento, mais empobrecido da cidade. E de lá, pela misericórdia do Senhor, esse movimento se espalhou para muitas outras localidades no Brasil, fora do Brasil. A Missão Aleph tem alcançado algo como 3.500 pastores e líderes nos últimos anos, de cerca de 20 estados do Brasil e mais alguns outros países como Angola, Moçambique, Bolívia. Deus tem sido muito misericordioso. E isso tem sido possível porque o Senhor tem nos dado irmãos e irmãs que seguram as cordas. Eu gosto muito de lembrar daquilo que William Carey disse aos seus parceiros. Ele disse para eles: eu vejo a Índia como uma mina de diamantes. Eu estou disposto a descer e vou minerar, mas eu preciso que vocês segurem as cordas. É assim que eu vejo Felipe Camarão, é assim que eu vejo as favelas brasileiras, as comunidades sertanejas, as áreas mais desafiadoras nas quais estamos trabalhando. Nós estamos dispostos a descer, trabalhar com os líderes que estão ali, atuando em lixões, atuando em povoados sertanejos, em grandes bairros urbanos. E nós temos podido contar com irmãos e irmãs que oram e apoiam, segurando as cordas para que esse movimento se expanda. É um privilégio poder estar aqui essa noite. Nós vamos ler alguns versículos aqui no final do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Mateus 9, 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Logo após o término, a conclusão do Sermão do Monte, sobre o qual nós conversamos nesse domingo pela manhã, o Senhor Jesus, ao descer do monte, no início do capítulo 8, porque o Sermão do Monte está registrado entre os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, e o início do capítulo 8 do Evangelho de Mateus já traz a seguinte descrição, Mateus 8, verso 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E a partir daí o que nós vamos encontrar é um intenso vislumbre do ministério do Senhor Jesus. Nos capítulos 8 e nos capítulos 9, nós vamos ver Jesus curando esse homem leproso, curando o servo do centurião, libertando pessoas endemoniadas, curando a sogra de Pedro, curando muitas pessoas que sequer são mencionadas pelo nome. Jesus acalmando a tempestade, libertando 2 homens endemoniados, curando um paralítico, chamando Mateus para ser seu discípulo, apresentando uma espiritualidade verdadeira, não meramente ritualística,
curando a mulher do fluxo de sangue, ressuscitando a filha de Jairo, curando 2 homens cegos, libertando um menino oprimido por demônios. Ufa! O que nós temos aqui nesses 2 capítulos, capítulo 8 e capítulo 9, é um vislumbre intenso do ministério de Jesus. É o reino de Deus avançando, transformando realidades, impactando vidas. É o reino de Deus avançando. E então, no final do capítulo 9, como querendo nos dar um resumão desse ministério do Senhor Jesus, Mateus escreve que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. E aquele historiador judeu, Flávio Joséfo, afirmou que Jesus, no seu curto ministério terreno de 3 anos, foi a nada menos que 300 cidades. Jesus vai às cidades e aos povoados em missão. E é importante observarmos como Jesus fez missão, porque só há uma maneira correta de fazermos missão, e é conforme o modelo de Jesus. Aliás, o evangelista João nos diz que aquele que afirma estar em Cristo deve andar como ele andou. Como Jesus andou. Aqui nós encontramos esse resumão do ministério do Senhor Jesus. E quem sabe, olhando mais de perto a maneira como Jesus cumpriu o seu ministério, nós possamos também ser desafiados pelo Senhor a servirmos de forma mais fiel, abrangente, integral em nossa obediência missionária. Como Jesus cumpriu o seu ministério. Nós lemos no verso 35 que Jesus ia por todas as cidades e povoados. E essa expressão é muito importante, porque existe necessidade em todos os lugares. Por isso que Jesus vai por todas as cidades e povoados, pelo ambiente urbano, pelo ambiente rural, porque há necessidade em todos os lugares. E Jesus vai, meus irmãos, e em Jesus o reino de Deus vai avançando. Jesus, o seu ministério terreno, faz 3 coisas. Jesus ensina nas sinagogas, Jesus prega as boas novas do reino, e Jesus cura todas as enfermidades e doenças. Esses 3 verbos são muito importantes. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. De um lado, Jesus pregava e ensinava. Isso tem a ver com o nosso testemunho na proclamação e no discipulado. Mas, por outro lado, Jesus curava todas as doenças e enfermidades. Nós percebemos, então, um equilíbrio no ministério de Jesus entre as palavras, pregava e ensinava, e as obras, curava. Há um equilíbrio dinâmico. E quando é que Jesus começa a ensinar e para de curar, e cura, e para de curar e começa a ensinar? Jesus não faz esse tipo de separação. O ministério de Jesus é abrangente. Jesus cura enquanto prega, ensina enquanto cura. O ministério de Jesus é completo, voltado à pessoa toda. No Congresso de Lausanne, 74, o primeiro Congresso Mundial de Evangelização, se desenvolveu essa ideia de que a missão da igreja é como um avião. O avião tem 2 asas. Uma asa se chama pregação e ensino, e a outra asa se chama
cura. A palavra aqui para cura é a palavra que deu origem à palavra moderna terapia. Só que no texto bíblico ela é usada de uma forma diferente, de uma maneira mais aproximada ao contexto que nós denominamos diaconia, serviço. Jesus está intervindo em necessidades concretas, físicas e sociais. Enquanto Jesus prega e cura, Jesus prega e ensina, Jesus intervém em realidades físicas e sociais muito concretas. E nós vemos isso, por exemplo, no milagre da multiplicação dos pães. Jesus passa o dia inteiro pregando e ensinando. E ali se encontra reunida uma grande multidão. E o dia passa muito rápido, porque quando Jesus está presente, o tempo não cabe. E ao final do dia, então, os discípulos começam a ficar preocupados, e eles se aproximam do Senhor e falam: Senhor, é uma multidão muito grande aqui, 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, talvez 15.000 pessoas. Como vamos alimentar essas pessoas? Elas estão com fome. E Jesus então recebe daqueles discípulos uma espécie de proposta missiológica, porque eles falam assim, é como se eles dissessem: Senhor, é a nossa parte, nós já fizemos, nós já pregamos, o Senhor já pregou, já ensinou o dia todo, a sua parte o Senhor já fez, agora despede cada um, para que eles se virem com a sua fome. Aí, mais ou menos essa proposta que os discípulos fazem, despede-os, porque a sua parte o Senhor já fez. E essa proposta missiológica, ela é rejeitada pelo Senhor Jesus. Então Jesus olha para eles e diz: nananina não, tradução leandrina, nananina não. Ou como a gente faz no Nordeste, não. De forma alguma, dai-lhes vós mesmos de comer. Se envolvam-se diretamente com a necessidade deles. E então André encontra um menino um pouco mais prevenido, que levou ali 5 pães e 2 peixes. E 5 pães e 2 peixes multiplicados pelo poder de Deus são suficientes para alimentar toda aquela grande multidão, de talvez 15 ou 20 mil pessoas. E ainda sobram 12 cestos cheios, um para cada discípulo que quis dar as costas às necessidades físicas e sociais que estavam diante deles. Jesus não dá para nós a possibilidade de virar as costas para as necessidades daqueles a quem queremos alcançar com o Evangelho. Dai-lhes vós mesmos de comer. Por vezes é assim que nós, missionários que atuamos em grandes comunidades urbanas, como aquela em que eu vivo, nos sentimos. Muita gente, muitos desafios, muita necessidade. O que faremos, Senhor? Vai ser preciso caminhões e caminhões de pão e peixe. Mas eu tenho aprendido que tudo que a gente precisa fazer é colocar os nossos pães e peixes nas mãos de Jesus. Porque Ele sabe como usar aquilo que Ele nos dá de formas maravilhosas para alcançar e abençoar muito mais gente do que a gente seria capaz de fazer com nossas próprias forças. Quando o Senhor Jesus, após a sua morte na cruz, se encontra com aqueles discípulos que estão no caminho de Emaús, um deles, chamado Cleopas, faz um resumo da vida e ministério do Senhor Jesus. E ele diz ali em Lucas 24 que Jesus foi um varão profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus
e de todo o povo. Poderoso em palavras e poderoso em obras. Olha aí as duas asas do avião. Ou as duas lâminas de uma tesoura. Você já viu uma tesoura cortar com a lâmina só? Para cortar a tesoura tem que ter as duas lâminas. E para voar o avião tem que ter as duas asas. Assim é a missão da igreja. Palavras e obras. Obras e palavras. Assim é a missão da igreja. Jesus era poderoso em palavras e poderoso em obras diante de Deus, mas também diante de todo o povo. Como deve se parecer a igreja? Corpo de Cristo na terra, assim como o seu Senhor. A igreja deve ser poderosa em obras, poderosa em palavras, e não apenas diante de Deus, mas diante de toda a cidade, diante de todo o povo. O nosso chamado é para cumprir a missão de uma forma parecida com o nosso mestre. Existe uma antiga canção do cantor cristão, chamada O Que Estou Fazendo Se Sou Cristão. Quantos conhecem aqui? É uma canção muito antiga, mas que diz assim: o que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há tantas vidas sem lar, sem pão, há tantas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. E o hino continua: há muita fome no meu país, há muita gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, milhões de olhos não sabem ler. E aí a música pergunta, o hino pergunta: o que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. A igreja do Senhor é chamada para cumprir a missão dessa forma, inteira, completa. Nós somos o único povo da terra, dizia Ray Bach, que somos capazes de pensar em salvação de almas e suprimento da fome com o mesmo entusiasmo. Porque nós somos chamados a amar as pessoas inteiras, como Deus as criou. Nós sabemos que o ser humano necessita de salvação eterna, mas o ser humano também necessita de pão. E imitar a Jesus, meus irmãos, é nos envolver com as pessoas em suas necessidades concretas. Tem uma certa vez eu estava ensinando um grupo de jovens missionários no centro de Recife, e conversávamos sobre missão e evangelismo o dia todo, e à noite eles foram fazer uma prática de evangelismo no centro de Recife, e encontraram ali um grupo de pessoas em situação de rua, e eles começaram a evangelizar: Jesus te ama, 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 Jesus te ama. E aí alguém ali entre aquelas pessoas em situação de rua falou: muito fácil para vocês falarem que Jesus me ama, porque quando vocês voltarem daqui, eu vou continuar aqui. Vocês voltarem para um lugar em que vocês estão hospedados, vocês vão ter amigos, pessoas para conversar, e eu vou continuar aqui, solitário na escuridão. Quando vocês voltarem para onde vocês estão hospedados, vocês vão ter um teto e um ambiente quentinho para dormir, e eu vou continuar no relento, aqui no frio, dormindo em cima desses jornais. Quando vocês voltarem para o lugar em que vocês vão ficar hospedados, vai ter uma jantinha quentinha esperando por vocês, e eu vou continuar aqui com fome. É como se aquele morador de rua estivesse dizendo para aqueles missionários, jovens missionários: vocês pareciam tão santos, tão próximos de Deus, mas eu ainda continuo na rua, solitário, com fome e com muito frio. A missão da igreja vai além da proclamação oral do Evangelho. Nós somos sim chamados para proclamar o Evangelho, para ensinar, poderosos em palavras,
mas nós precisamos fazer isso de forma que seja poderosa em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. E o texto diz no verso 36 que, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Se o primeiro componente da ação missionária de Jesus é a abrangência do seu engajamento missional, o segundo componente é que essa missão é movida por compaixão. E a palavra aqui para compaixão é a palavra esplagniste. Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas. A palavra compaixão não alcança o sentido mais profundo da palavra esplagniste. Compaixão é uma tradução, talvez a tradução mais aproximada que nós temos em português. Mas esplagniste é muito mais forte. Esplagniste é como se algo se partisse dentro de você. É como se as suas entranhas começassem a se contorcer violentamente, de tal maneira que você não consegue ficar parado, ficar inerte. É como se algo dentro de você te empurrasse. Você não consegue ficar sem fazer nada. Essa é a ideia da palavra esplagniste. Jesus foi tomado dessa dor nas entranhas. Suas entranhas se contorceram diante da cena daquela multidão, perdida como ovelhas que não têm pastor. Essa é a mesma palavra usada também na parábola do bom samaritano. E eu confesso a vocês que a parábola do bom samaritano me assusta tremendamente. Porque Jesus está falando ali de uma cena, de uma realidade social daqueles dias. Primeiro, Jesus baseou a sua parábola na via sangrenta, que era o caminho de Jerusalém para Jericó. Jerusalém está, meus irmãos, 900 metros acima do nível do mar. Jericó está 200 metros abaixo do nível do mar. É uma descida íngreme, com cavernas, com áreas escuras, com buracos, aonde os criminosos costumavam se esconder. É como se o Senhor Jesus tivesse escolhido o beco mais escuro e perigoso do Parque Osiel para sediar sua parábola. E vem passando por aquele caminho um homem que é atingido por um problema social, a violência. Naqueles dias não havia armas de fogo, então para assaltar uma pessoa era preciso bater nela até que ela ficasse desacordada e enfim poder levar os seus bens. E isso os assaltantes fazem com aquele homem, o espancam até que o deixam semi-morto e levam todos os seus bens. E Jesus diz que vem passando um sacerdote e depois um levita. Eles não estavam indo para o templo, porque o templo era em Jerusalém. Eles estavam voltando do templo. E o que me assusta é que a experiência que eles tiveram no templo, adorando ao nosso Deus, adorando ao Senhor no templo, não os levou a se tornarem mais misericordiosos com o homem que estava caído na beira do caminho. Não sabemos por que eles não intervêm. Medo de se contaminarem por pensarem que o homem estava morto? E se tocassem um cadáver ficariam contaminados, ficariam impuros? Talvez. Medo dos assaltantes, por acharem que talvez ainda estivessem nas redondezas? Talvez. Mas aqueles homens conheciam as Escrituras. Eles eram teólogos. Eles vinham do templo. E eles conheciam Deuteronômio e o mandado de Deus para amar o próximo como a si mesmo. E sabe o que é assustador para mim? É que para aqueles homens o coração de Deus estava no templo, no culto, na celebração, nos ritos que eram realizados no templo. Mas o Senhor Jesus nos demonstra na parábola que o coração de Deus estava caído na beira do caminho. A experiência
de adoração deve resultar em missão. Isso ouvimos no Congresso Aleph. A experiência de adoração deve resultar em missão. O que me assusta, meus irmãos, é que aquele sacerdote, aquele levita, deixaram de fazer a vontade de Deus, porque eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Então o Senhor Jesus coloca na história um samaritano. Alguém que tinha uma teologia bagunçada, de um povo do qual os judeus cultivavam grande preconceito. Os judeus oravam a Deus todos os dias agradecendo por não serem samaritanos. Um judeu jamais comeria em um prato que um samaritano comeu, ou beberia em um copo que um samaritano bebeu. E é justamente esse samaritano que Jesus coloca como o herói da parábola, já quebrando barreiras raciais e sociais. E o samaritano vem descendo no seu cavalo. E o texto diz que quando o samaritano vê aquele homem caído e semi-morto, o que acontece com ele é exatamente aquilo que acontece com Jesus aqui no verso 36. Ele é tomado de esplagnister. É como se dentro das suas entranhas algo se rompesse. É como se as suas entranhas se contorcessem violentamente. E ele sente um impulso que vem de dentro. E ele não consegue permanecer no seu cavalo. Ele precisa parar a sua cavalgada, ele precisa mudar os seus planos, ele precisa descer, se envolver com a dor daquele homem, trazer primeiros socorros para ele, para que continue vivo, levar ele para um lugar seguro, investir financeiramente para que ele seja restaurado. E é interessante que Jesus contou essa parábola para um teólogo, alguém que entendia muito de Bíblia, e que perguntou para ele: quem é o meu próximo? E depois de contar essa parábola, Jesus perguntou: quem se fez próximo do homem? A questão não é quem é o meu próximo, a questão é de quem eu me faço próximo. Então, o doutor da lei, impossibilitado pelo preconceito que tinha de dizer a palavra samaritano, apenas responde: aquele que usou de compaixão para com ele. Então Jesus diz algo que, acredito eu, ecoa não apenas para aquele teólogo, mas ecoa para mim e ecoa para você. Vá e faça o mesmo. Esse é o chamado samaritano da igreja. Vá e faça o mesmo, movido de íntima compaixão. Eu tenho para mim que a única coisa que vai nos fazer mudar os nossos planos, descer dos nossos cavalos e nos envolver com a cidade e com suas dores, é um batismo de esplagnister. E talvez essa possa ser a nossa oração nessa noite. Deus nos dá um batismo de esplagnister. Faz as nossas entranhas se contorcerem. Nós estamos confortáveis demais. Nós estamos em meio a uma sociedade desatenta e insensível. Mas é nessa sociedade que nós devemos viver como aqueles que são atentos e que estão enviados em missão. Então talvez a nossa oração possa ser: Deus, me dá um batismo de esplagnister. Quebra o meu coração. Foi o Bob Percy, que foi o fundador da Visão Mundial, que cunhou essa frase. Ele orava dizendo: Deus, que o meu coração se quebrante por aquilo que quebranta o teu coração. Mas quando isso acontece, nós nos envolvemos com realidades que não são confortáveis, que vão nos tirar da zona de conforto. Uma irmã, no bairro em que nós servimos, encontrou uma criança que tinha mais de 100 bichos de pé no corpo. Não sei se você sabe o que é o bicho de pé. Uma pulga,
que se multiplica muito rapidamente. E ele tinha bicho de pé na panturrilha, tinha bicho de pé na coxa, tinha bicho de pé na barriga, tinha bicho de pé nos braços, tinha bicho de pé no pescoço. Até no pé ele tinha bicho de pé. E quando ela viu aquele menino, seu coração se quebrou de íntima compaixão. Ela foi tomada de esplagnister. E ela levou aquele menino para o centro de saúde do bairro, ela era enfermeira. Esterilizou a agulha e começou a tirar. 22, 35, 47, 58, 67, 89, 92. Quando a gente é tomado de esplagnister, a gente não consegue continuar apenas assistindo o que acontece ao nosso redor. Nós precisamos agir. Nós precisamos agir. Eu lembro que na pandemia da Covid-19, a gente se encontrou com uma comunidade. Ontem eu mostrei um vídeo dessa comunidade, Olga Benário, na qual vivem 147 famílias em barracos muito precários de 5x5, sem água encanada. E nós conhecemos aquela comunidade um mês antes da pandemia. E quando a pandemia da Covid iniciou, o Senhor colocou no nosso coração trabalhar com aquela comunidade de forma consistente, ao longo de toda aquela pandemia, porque a maior parte das famílias de Felipe Camarão e das áreas empobrecidas de Natal depende do trabalho informal. Então, ele trabalha para poder almoçar e ele trabalha mais um pouco para poder jantar e tomar café. Então, se não tem como trabalhar, não tem como comer. E na primeira semana fizemos um alvo de alcançarmos 180 famílias e trabalhamos arduamente para levantar recursos, para levar alimento, levar itens de higiene para 180 famílias que moravam em condições muito precárias, entre elas as famílias da comunidade Olga Benário. E trabalhamos, e trabalhamos, e trabalhamos, e conseguimos levantar recursos para apoiar 50 famílias. E alguém falou para nós assim, fica triste não, façam o melhor que vocês podem com aquilo que vocês têm. E nós seguimos esse conselho e nós continuamos. E Deus, meus irmãos, começou a fazer milagres extraordinários. Uma irmã da nossa igreja, que eu nem conhecia, que trabalhava no Banco do Brasil, recebeu um pedido de indicação da Fundação Banco do Brasil, de ONGs que pudessem ajudar a entregar alimentos, e ela indicou a Aleph, e do nada a gente recebeu da Fundação do Banco do Brasil R$96 mil, e só naquela semana 947 famílias receberam cestas enormes de alimentos que foram suficientes para semanas e semanas de provisão. E os milagres foram se sucedendo. E Deus nos deu o privilégio de trabalhar durante todo o período pandêmico, consistentemente com 2.000 famílias, com o envolvimento de mais de 100 igrejas locais. E nós estávamos um domingo de manhã, entregando kits de higiene com álcool gel, com sabão, com água sanitária para as famílias ali da comunidade Olga Benário. E um líder comunitário me levou à casa de uma das senhoras ali, e a Yara, nós começamos a conversar, e eu percebi o semblante da Yara muito triste. Eu perguntei, Yara, por que você está assim triste, tão cabisbaixa, tão entristecida? E era um neto enfermo, um filho enfermo, moravam longe, ela não podia fazer muita coisa, o coração entristecido de vó, de mãe. Eu perguntei, posso orar por seu filho e por seu neto? E aí ela disse, pode. E eu pus a mão ali no ombro dela, naquele sol de meio-dia, aquele domingo pela manhã, em Natal, entre aqueles barracos, nós oramos. Enquanto eu orava, a Yara chorava muito intensamente. E eu me senti inclinado a pregar o Evangelho. Quando eu terminei de orar, eu falei sobre Jesus. Eu perguntei para a Yara, Yara, você quer voltar? Você quer entregar a sua vida para Jesus aqui essa manhã? E ela falou, não, eu quero voltar. Eu quero me reconciliar com Jesus. Eu já fui de uma igreja há muito tempo atrás, e eu estou longe dos caminhos do Senhor, mas eu quero me reconciliar. E naquela manhã, Jesus tinha marcado um encontro com Yara. E ela voltou para os caminhos do Senhor.
Tive o privilégio de visitá-la depois, entregar a ela uma Bíblia. Mas o mais bonito não foi isso, irmãos. O mais bonito foi que depois que nós saímos, o líder comunitário me procurou e disse: Leandro, aí ela veio até mim e disse o seguinte: ela era de uma igreja tão doente, com uma liderança tão doente, que oprimiu, que machucou tanto a sua vida, que ela fez um voto radical com Deus. Ela disse assim: eu não vou ouvir mais ninguém falar para mim de Jesus, até que eu perceba que foi realmente Jesus que mandou ele ou ela até mim. E quando ela viu aquele monte de cristãos, de várias denominações, trabalhando juntos, amando e servindo a sua comunidade, levando alimento, kit de higiene, ajudando na prevenção da Covid, colocando pia móvel para eles lavarem as mãos, levando itens educativos e bíblicos para as crianças poderem passar a pandemia de forma mais leve. Ela percebeu uma coisa: foi Jesus que nos mandou ali. A nossa compaixão, meus irmãos, revela Jesus para a cidade. Revela a autenticidade do nosso testemunho. Uma igreja movida de compaixão não será movida por programas, não será movida por projetos que dizem respeito apenas às suas atividades internas. Uma igreja movida por compaixão será levada por Jesus até as pessoas lá fora. E abraçará a agenda de Deus para a cidade. Sempre que alguém me pergunta algo sobre revitalização de igrejas, uma das primeiras coisas que eu peço me mostre o calendário da sua igreja. Eu quero ver o quanto da energia da igreja está sendo gasto em eventos, em programações internas, em atividades que dizem respeito apenas a nós, e o quanto do nosso calendário, do nosso tempo está sendo investido na missão e no serviço lá fora. Você quer saber onde está o coração da igreja? Olhe o seu calendário. Jesus disse que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará. Não há tesouro em termos de recursos maior do que o tempo, porque nenhum de nós sabe quanto tempo tem, e quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Tempo também é um recurso que não é reembolsável. Uma vez que você o usa, não há como pegar reembolso. Você quer conhecer o coração da nossa igreja? Onde é que nosso coração está? Como a gente tem investido o nosso tempo? Aonde está a nossa energia? Os nossos recursos? Se nós formos movidos de íntima compaixão, nós vamos repensar profundamente a maneira como usamos os nossos recursos e o nosso tempo. Uma igreja compassiva usará os seus recursos para aqueles que estão lá fora, para cumprir o seu chamado missional de andar na cidade como Jesus, de uma forma poderosa em palavras e poderosa em obras. E no verso 37, então, diante daquela grande necessidade, o Senhor Jesus diz: a colheita é grande, ou seja, a seara é grande. E a seara, meus irmãos, continua grande. Favelas, povos não alcançados, povoados rurais do sertão, condomínios fechados que mais parecem fortalezas impenetráveis. A seara continua sendo grande, mas os trabalhadores também continuam sendo poucos. E se a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, o que isso revela a respeito do meu e do seu coração? O que isso revela a respeito das nossas prioridades? É interessante que esse ano nossa igreja local me convidou para liderar um ministério de missões, e foi um desafio novo, porque já temos tanta coisa fora com a Missão Aleph, o nosso ministério como família missionária, servindo ali, mas eu aceitei o desafio. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi organizar uma semana de ações que eu chamei de Semana do Coração Aquecido. Ali justamente no período em que nós lembramos a experiência que John Wesley teve com o Senhor Jesus, em que o seu coração foi aquecido por Deus,
E ele foi usado para liderar um avivamento que transformou a Inglaterra dos seus dias. E ainda hoje, Wesley começou a maior parte dos tipos de iniciativas sociais que nós conhecemos hoje. Bancos para empréstimos aos pobres, escolas, projetos de saúde. Wesley pioneirou quase todo tipo de missão urbana que vocês puderem imaginar nos seus dias. E nós organizamos 9 ações. As mulheres da igreja, por exemplo, foram desafiadas a descer a favela do Japão, que é uma das favelas lá de Natal. Natal a gente não sobe favela, a gente desce favela. É uma descida assim, com várias escadarias. Os adolescentes da igreja organizaram vários projetos com refugiados venezuelanos, com população de rua. A gente queria levar para servir a população de rua 15 pessoas, 44 pessoas se inscreveram. Do lado da igreja tem o maior hospital de urgência da cidade. Um dos projetos era levar café da manhã para os acompanhantes dos pacientes no hospital. Esse ministério existe há muitos anos em Natal. Então, é acompanhar esse ministério e levar café da manhã para os pacientes, para os acompanhantes, porque o hospital só fornece café para os pacientes, não para os acompanhantes. E alguns deles que não têm recursos passam o dia inteiro com fome. Então, a ideia era bem cedinho, levar um pãozinho francês novinho com queijo, com presunto, um cafezinho com leite quentinho, para abençoar esses acompanhantes. Os jovens também foram evangelizar com um ministério que atua dentro do Instituto Federal de Educação, de frente da nossa igreja. A nossa igreja é de frente para o muro desse instituto. E foram vários projetos. Eu descobri uma escola a meio quilômetro da igreja, visitei a escola, fui lá falar com o vice-diretor, e aí eu sentei com ele e falei, olha, eu sou da igreja aqui do lado, o que nós podemos fazer por vocês? E o cara ficou em choque, porque eu acho que nunca ninguém tinha ido até a escola perguntar o que podia fazer por eles. Ele chamou a coordenadora da escola, minha ideia era levar as senhoras que fazem artesanato na igreja para fazerem artesanato na escola, com as mães das crianças e adolescentes. Mas aí ele chamou a coordenadora e ela trouxe outro problema, uma crise de bullying na escola. Jovens assim, se odiando, a coisa vazando pelas redes sociais, pais e tudo mais. E aí, na hora, eu liguei para o pastor de jovens da nossa igreja, na calçada ali da escola, liguei para ele e falei, cara, eram 9 ações, disse, agora chegou a 10ª ação. Vamos fazer um ciclo de palestras sobre bullying aqui nessa escola. E aí mobilizamos os profissionais da igreja, e nós tivemos psicólogos, voluntários, ministrando para todas as turmas. Descobrimos que todas as turmas de ensino religioso estavam sem professores. E agora as portas da escola estão abertas para a gente assumir o ensino religioso da escola. Uma psicóloga da nossa igreja chamada Paula foi lá, foi uma das palestrantes desse ciclo de palestras. As senhoras idosas do artesanato realmente foram para a escola. E é interessante, embora tenha sido divulgado para as mães, só uma mãe foi. Mas sabe quem foi em peso? Adolescentes. E eu vi adolescentes de 12 anos aprendendo artesanato com irmãs da minha igreja de 82 anos. Talvez aquela menina não tenha mais a sua vovó para ensinar para ela bordado, vagonite. Mas aquele dia, a irmã de 84 anos da nossa igreja foi a vovó que ela precisava. Depois as irmãs do artesanato decidiram ir para a escola, continuar fazendo um trabalho na escola. No dia seguinte, a Paula, aquela psicóloga, me abordou na escadaria da favela do Japão, porque ela foi ali com o ministério das mulheres da igreja. Ela disse, missionário, eu, na minha vida, em um certo momento, entendi o chamado missionário, fui para a escola tal, me desviei do caminho, fiz isso, fiz aquilo, mas aqui, nessa escadaria, ontem já na escola e aqui na escadaria dessa favela, eu estou me reencontrando com o chamado de Deus para a minha vida. Porque, meus irmãos, entendam uma coisa, e quem foi em viagem missionária sabe disso muito bem, a gente sempre acha que é a gente que vai levar alguma coisa, e é a gente que recebe. É a gente que recebe.
Eu citei aqui algumas necessidades que eram da minha igreja: refugiados, população de rua, hospital de urgência, Instituto Federal de Educação, favelas. Quais são as necessidades aqui ao redor da igreja? Qual é a agenda de Deus para nós? A seara continua sendo grande. E o nosso desafio é responder ao chamado do Senhor da seara. A seara tem um dono, a seara tem um Senhor, porque a missão é de Deus. Mas nós temos o privilégio de responder ao Senhor da seara, dizendo: eis-me aqui. Então Jesus propõe aos discípulos que orem. Ele pede que eles orem, pedindo, verso 38, peçam, pois, ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua colheita. E a palavra envie aqui é a palavra equibalê, ou equibalo, que envie. Equibalo é uma palavra que tem a ver, cujo significado é lançar fora, expulsar, mandar embora, enviar de modo enérgico. É a palavra que é usada para a expulsão de demônios. É a palavra que é usada em João, capítulo 2, verso 15, quando Jesus pega um chicote e ele expulsa os cambistas do templo. A palavra ali é equibalo. Jesus está pedindo para os discípulos orarem para que Deus faça exatamente isso com a gente. Rogai ao Senhor da seara que expulse os trabalhadores para a seara. Que envie de forma enérgica, de forma compulsória, os trabalhadores para a sua seara. Mateus poderia usar pelo menos outros 2 verbos do grego. Um deles significa enviar com uma missão. E há também um outro verbo que tem o significado de enviar simplesmente. E eu creio, meus irmãos, de verdade, que quando o Espírito Santo inspira o evangelista, inspira o autor bíblico, o Espírito Santo escolhe, inclusive, as palavras. E o Espírito Santo poderia ter usado esses outros verbos, de enviar ou enviar com a missão. Mas aqui o Espírito Santo inspira o evangelista Mateus a usar exatamente essa palavra tão forte. Rogai ao Senhor da seara que expulse, que lance fora, que mande embora, que envie de uma forma enérgica os trabalhadores para a sua seara. E ao usar essa palavra, o evangelista Mateus sugere que a entrada de trabalhadores na seara não acontece de modo tranquilo. Não acontece porque nós temos corações fofos, porque nós somos crentes fofos, com corações fofos, gente muito boa, gente muito disposta, gente muito amável, gente muito querida, gente muito preciosa. Não acontece por isso. Acontece porque Deus interrompe o nosso caminho de forma urgente, de forma até, de certa forma, violenta, para nos empurrar, ou para nos lançar na direção da sua missão. Não é uma escolha. Interessante que essa também é a palavra usada em Marcos 1,12, quando o texto diz que o Espírito expulsa Jesus para o deserto. Não foi uma escolha de Jesus, foi uma ação decisiva de Deus, de enviá-lo para o deserto. A missão não é uma escolha. Em João 20, 21, o Senhor Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos um povo enviado. E a nossa abertura a esse engajamento na missão não se dá porque nós somos pessoas de bom coração. Se dá porque Deus, de forma soberana, interrompe o nosso caminho, trabalha no nosso coração e nos empurra na direção da sua missão. Toda resposta missionária é um milagre.
feita por Deus no nosso coração. Esse Deus que cria as condições para nos inserir, para nos enviar, para nos lançar na sua gloriosa missão, na sua grande seara. E esse é um gesto da misericórdia de Deus. Porque que terrível é ser alcançado por Jesus, mas viver de forma indiferente àquilo que Ele está fazendo no mundo. Eu tenho uma irmã muito querida que é uma inspiração para mim, vocês conhecem com certeza, a missionária Nauzila Nascimento. E Deus interrompeu o seu caminho, a lançou em direção a Angola. Ao chegar em Angola, inicia uma guerra civil. O pastor dela escreveu uma carta para ela falando assim: Ana, volta para o Brasil. A carta chegou 5 anos depois. Guerra civil, né? E a Ana ficou sabendo que a ONU ia mandar aviões para resgatar os brasileiros. E ela acompanhou uma outra amiga que foi com ela até o avião. Mas ela disse assim: boa viagem, porque eu vou continuar aqui. Não importa se o país está em guerra, se Deus me mandou para cá, Ele vai usar a minha vida. E Deus usou. No meio daquela guerra, aquela mulher plantou igrejas, plantou projetos sociais, abriu um seminário teológico, transformou muitas vidas. Ela conta que certa vez ia passando com um grupo de crianças e escutou um barulho muito grande no céu, era um jato passando, e aquele jato abriu só as comportas e despejou bombas na direção de onde eles estavam ali, ela e aquelas crianças, e ela teve apenas o tempo de dizer: Senhor Jesus, nos guarde, e as bombas caíram e não explodiram. E ela recebeu do povo um bendito apelido: a missionária que ficou. Depois você pode procurar no YouTube esse pequeno vídeo, a missionária que ficou, que conta o testemunho da Ana. Mas ela está de volta ao Brasil hoje. E eu aprendi uma oração com ela que parece muito com essa oração que Jesus orienta os seus discípulos a fazer. Ela já está idosa, eu nunca perguntei a idade dela, porque não se pergunta a idade de uma mulher. Não é verdade, Eliezer? Não se pergunta a idade de uma mulher. Mas ela ainda hoje continua orando: Deus, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo no mundo. E ela sempre diz assim: eu não sei vocês, mas eu não estou no mundo a passeio. Eu tenho missão. Eu e você, como diz a Ana, nós não estamos no mundo a passeio. Nós estamos aqui em missão, missão de Deus. Não estamos em Campinas no ano de 2025 por acaso. Fomos alcançados pelo Evangelho e enviados por Jesus em missão. Rogai ao Senhor da seara que expulse, que interrompa o caminho dos trabalhadores, que interrompa a agenda dos trabalhadores, que os batize e desplagniste, que os expulse para a sua seara. Essa é uma oração perigosa, irmãos. Maria Judson, por muitos anos, orou, porque ela sabia da existência de um país chamado Birmânia, que não tinha nada do Evangelho. E Maria Judson orou, pedindo que Deus enviasse trabalhadores para a Birmânia. E Deus enviou seu filho, Adoniran Judson. Essa é uma oração perigosa, porque se você fizer ela, Senhor, manda trabalhadores para a seara, Deus pode mandar você, Deus pode mandar o seu filho. Judson trabalhou 7 anos na Birmânia sem ver ninguém converter-se. Quem teria essa persistência? Depois de 7 anos, ele mandou uma carta para os seus parceiros falando assim: tem uns caras falando aqui que se converteram, mas eu não acredito. Mas quando ele chegou na Birmânia, ele fez um folheto muito mal escrito. Um birmanês todo errado. Mas ele pregou o evangelho da cruz, de forma fiel, com uma boa teologia. E espalhou aqueles folhetos pela Birmânia. Mas 7 anos depois ele não teve nenhum resultado. Até que certo dia ele estava em sua casa, alguém bate palmas, e quando sai, ele se depara com um homem que diz: eu estou procurando Adoniran Judson. E ele diz: sou eu. Não, como assim? Sou eu. E ele diz: não, estou procurando você porque eu sou crente.
Eu entreguei minha vida a Jesus. E Judson fica assim sem entender e diz, crente, como assim? Quem evangelizou você? Qual missionário? Qual igreja? Qual missão chegou até você? E ele fala, missionário? Não sei o que é isso. Missão? Nunca ouvi falar. Igreja também não faço nem ideia do que seja. É que meu tio morreu. E eu fui vasculhar as gavetas do meu tio e eu encontrei um folheto, por sinal, muito mal escrito. Mas deu para entender que eu era pecador, precisava de Jesus. Naquele dia eu entreguei minha vida a Cristo. E eu comecei a mostrar esse folheto a meus familiares. E todos aqueles que eu mostrava também iam decidindo-se por Jesus. E nós começamos a mostrar o folheto aos nossos vizinhos. E o resultado é que nós temos agora em nossa casa 120 pessoas esperando alguém que venha para falar para nós de Jesus. Judson mudou-se para o interior da Birmânia, investiu o resto dos seus dias ali naquele grupo, e quando ele saiu da Birmânia, ele deixou 5.000 crentes e várias igrejas com liderança própria. Corta no tempo, a Birmânia tornou-se um país muçulmano fechado, chamado Mianmar. Mas na segunda metade do século XX, Mianmar começa a se abrir para o mundo. E o pesquisador de missões Patrick Johnstone não consegue acreditar quando ele vê os dados de que Mianmar tem 5 milhões de cristãos, num país muçulmano fechado. E ele vai até a Birmânia, até Mianmar, e ele começa a entrevistar os cristãos. Quem evangelizou você? O meu pai. E quem evangelizou o seu pai? O pai dele. E foi, até que chegou um missionário cristão chamado Adoniran Judson. Um folheto muito mal escrito, espalhado pelas ruas da Birmânia, foi suficiente para levar 5 milhões de pessoas a Cristo em um país muçulmano fechado. Porque essa é a missão de Deus. Eu tenho certeza que você tem muito mais do que um folheto mal escrito para colocar nas mãos do Senhor. E é maravilhoso como Deus interrompe a nossa jornada. Eu era assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do meu estado. Tinha trabalhado na vice-governadoria, na Câmara Municipal, fazia parte de um grupo político muito bem estabelecido. O parlamentar para quem eu trabalhava se preparava para uma carreira de deputado federal, e realmente ele foi eleito depois deputado federal. Eu era seu principal assessor, até que eu me deparo com um bairro de Natal, que concentrava o maior número de igrejas e os piores indicadores sociais da cidade. E nesse anseio de ver o evangelho chegar a esse bairro, a unidade da igreja e a realidade das crianças mudar, e a violência reduzir, e as famílias terem dignidade, e o bairro ser alcançado por esperança e transformação, que só o evangelho pode trazer, eu recebi o meu chamado missionário. E eu me candidatei para atuar como uma agência missionária, e lembro que eu fui entrevistado por aquela junta de missionários, e eles disseram, ok, você está recebido como um missionário, mas você vai precisar escolher ou o seu trabalho na área política ou a missão, as duas coisas não dá. E eu estava tão cheio, meus irmãos, de coragem, tão cheio de certeza do chamado, que eu abracei imediatamente. E eu voltei e já agendei uma audiência com o parlamentar para quem eu trabalhava. Bem cedo, entrei no gabinete dele, enchi o peito de ar, fiz uma cara de mal, porque eu ia pedir o quê? Demissão. E aí ele deu um sorriso daqui a aqui e disse, Leandro, eu estava ali procurando. Aí me quebrou. Você ganha X, não é? Agora você vai ganhar 60% a mais. E você vai ter uma série de outros benefícios. E eu ia casar em pouco tempo. Na hora acho que eu olhei para o céu e falei, Deus mudou o plano, alguma coisa aí? Eu entrei naquela sala para quê? Eu entrei mudo e eu saí calado. O meu coração se fechou. Ainda bem que eu dei alguns poucos passos. E o meu telefone tocou. E quando eu atendi o telefone do outro lado da linha, era o irmão, e só o telefone chamar, naquela parte que ficam os gabinetes da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, foi um milagre, porque a Assembleia Legislativa, os gabinetes ficam no subsolo, quase não pega celular, mas o meu telefone pegou perfeitamente. E era um irmão muito angustiado do outro lado da linha, dizendo, Leandro, me dá a sua conta bancária. E eu fiquei sem entender, aquele aperreio todo, ele disse, não, é porque essa noite Jesus não me deixou dormir.
Eu passei a noite sem conseguir dormir. O Senhor incomodava o meu coração para lhe enviar uma oferta. E eu dei minha conta bancária e pensei assim, R$30. E agradeci o irmão. No final do dia, saindo do trabalho, eu decido passar no caixa eletrônico para ver a oferta que o irmão havia depositado. E meus irmãos, naquele dia, aquele irmão depositou mais ou menos o valor do aumento que o deputado tinha me dado. Naquele momento eu entendi uma coisa: a missão é de Deus, minha vida pertence a Deus, a nós cabe somente obedecer e caminhar em nome de Jesus. Estamos em tempo integral desde que nos casamos. Deus tem sido fiel, tem cuidado de nós, tem feito a sua obra. Porque quando Deus interrompe o nosso caminho e nos lança na sua missão, Ele o faz por misericórdia e graça, para que nós vivamos de forma linda e preciosa aquilo que Ele tem para nós. A minha oração essa noite é que possamos fazer a missão do jeito de Jesus, vendo, sentindo e agindo. Jesus viu, Jesus sentiu, Jesus agiu. Que nós sejamos tomados dessa íntima compaixão. Essa íntima compaixão que nós precisamos, meus irmãos, não é de planos melhores, não são de projetos mais bem elaborados, não são de estruturas mais bem desenhadas. O que nós precisamos são de corações movidos de íntima compaixão. E que nós possamos. E essa é uma oração extremamente perigosa, porque Deus ouve oração. E essa é uma oração que, uma vez feita, talvez você possa, essa semana ainda, se deparar com o equibalo de Deus. Equibalou de Deus. A interrupção de Deus na sua jornada. Rogai ao Senhor da seara que expulse os nossos corações, as nossas vidas, que lance as nossas vidas na sua missão no mundo. Que assim Ele possa fazer em nós e através de nós, pelo louvor da sua glória. Obrigado, Jesus, por esse tempo tão precioso. Missão não se trata apenas de um projeto, de um programa, de uma iniciativa produzida por esforços humanos, mas se trata de um projeto teu e de uma intervenção tua nos nossos corações. Rogamos ao Senhor essa noite, nos dá a graça de servir como Jesus. O Senhor Jesus, no Novo Testamento registra apenas 2 vezes em que o Senhor Jesus chorou. Uma delas diante da morte e outra diante da cidade. Nos ajuda a olhar a cidade com os olhos de Jesus. Nos dá o teu coração pela cidade, ó Deus. Nos dá a graça de sair daqui como quem está enviado pelo Senhor para ver as realidades ao nosso redor, para ter o nosso coração quebrantado de íntima compaixão e para nos lançarmos de forma efetiva, agindo na tua missão, ver, sentir e agir. E oramos para essa noite, rogando, como o Senhor exortou os discípulos, interrompa a nossa história, se preciso for, nos faça cair do cavalo, intervenha nos nossos planos, quebre os nossos corações, mine as nossas resistências, avive o nosso coração e nos expulse
nos lance de forma enérgica nos teus propósitos, na tua missão no mundo, perto ou longe. Nos ajuda a sair daqui olhando para essa cidade como campo missionário e com o coração entregue nas tuas mãos soberanas, para vivermos a vida que o Senhor tem para nós, uma vida missional, para vivermos como quem está em missão. É a nossa oração, no nome glorioso do Cordeiro Jesus. Amém.